Depois portanto, uma segunda parte aqui ligada àquilo que são os requisitos de envolvente dos edifícios, envolvente opaca e envidraçada, onde se enquadram também os requisitos aplicáveis à construção em terra, e depois focar aqui de uma forma muito resumida daquilo que é o comportamento térmico da construção em terra e de que forma é que ela é calculada nesta metodologia de avaliação do desempenho energético dos edifícios. Portanto, aqui em relação à ADN, acho que, em princípio, já todos conhecem a ADN, mas só dar aqui um pequeno enquadramento que a ADN, além de ser a entidade responsável pela gestão e operação do sistema de certificação energética, também desenvolve a sua atividade em diversas áreas, ligadas sempre com a sustentabilidade e a eficiência energética, e destacando aqui, portanto, algumas novidades como a economia circular, a mobilidade eficiente, as energias renováveis e, em particular, nos edifícios, o nexo água e energia, portanto, a eficiência energética e a eficiência hídrica também nos edifícios, cada vez mais uma preocupação, e, portanto, todas as áreas nas quais a ADN tem vindo a participar. No que refere à certificação energética dos edifícios, portanto ela está em Portugal desde há 14 anos e isso permitiu-nos desde então ter uma base de dados que é bastante robusta e que permite, a partir desta base de dados, desenvolver aqui diversas atividades e diversas parcerias com vários stakeholders, nomeadamente, portanto, a partir do momento em que nós conseguimos ter uma base de dados que caracteriza estoque dos edifícios em Portugal, nós conseguimos também aqui alavancar ajudar alguns parceiros naquilo que são políticas públicas, naquilo que são algumas definições de estratégias para a reabilitação do parque. Conseguimos dar aqui ter aqui uma forte componente de apoio aos municípios e de que forma é que eles podem arranjar aqui algumas estratégias para melhoramento do seu parque edificado e, portanto, esta base de dados que também alavanca estudos no sentido de desenvolver novas tecnologias e novos métodos de construção, portanto, permite-nos avaliar o estoque e, a partir daí, desenvolver aquilo que são as necessidades de melhoramento do nosso edificado. Portanto, passando aqui então à parte do enquadramento regulamentar, aquilo que nós vemos é que, olhando aqui um pouco para a história da construção em Portugal, até 1990 nós temos um parque edificado composto por cerca de 3,8 milhões de unidades de alojamento. Quer isto dizer o quê? Que até esta data, como todos se recordam, que foi a data da publicação do primeiro decreto-lei que regulamentava aqui a componente térmica dos edifícios, temos 3,8 milhões de edifícios sem qualquer tipo de preocupação ao nível do desempenho energético e do conforto térmico. Depois, em 1990, temos então o Decreto-Lei 4090, que vem então trazer uma primeira regulamentação sobre a térmica dos edifícios, mas uma regulamentação ainda um pouco curta naquilo que refere ao desempenho energético. Então, estamos a falar de uma legislação mais focada para a não ocorrência de patologias, para garantir aqui algum mínimo de condições de conforto, mas ainda um pouco precária no que diz respeito aos consumos energéticos e à eficiência e ao desempenho energético dos próprios edifícios. Portanto, em 2006, como todos se recordam, vem então a primeira legislação ligada à certificação energética e ao desempenho energético dos vários edifícios, e depois a partir daí temos então os requisitos aplicáveis à construção nova, portanto requisitos muito focados numa construção nova, mas ainda uma reconstrução muito tradicional, em que, como dizia e bem, portanto, só agora aqui a construção em terra passa a ter um enquadramento e um requisito específico para salvaguardar que é possível manter e dar continuidade a este tipo de construção já tão tradicional e que, apesar de não ser uma solução que envolve a colocação de isolamentos térmicos, portanto, uma construção tradicional para as datas de hoje, tem, sem dúvida, as suas mais-valias e, nesse sentido, é que foi dada esta abertura para que se possa continuar a manter este tipo de construção. Portanto, o que é que nós temos também de uma forma resumida? Uma evolução naquilo que são as exigências que têm vindo a ser feitas sobre os edifícios, portanto, aqui nestes marcos temos as datas das publicações da legislação, anterior a 1990, temos o quê? Temos a parede simples, a cobertura leva, ou então a parede dupla só com caixa de ar,
e temos aqui na barra de cima a vermelha assinalada aquilo que são os consumos de energia fóssil dos edifícios. Portanto, o que é que nós temos? Envolventes precárias, consumo, recurso a equipamentos de climatização pouco eficientes e, portanto, grande consumo de energia fóssil. Com a entrada do Decreto-Lei 4090, um aumento dos isolamentos, paredes e coberturas, mas ainda com bastante consumo de energia fóssil. Em 2006, vem então a legislação decorrente da transposição da primeira diretiva sobre o desempenho energético dos edifícios e começa a haver uma exigência maior, não só nas espessuras dos isolamentos, mas também aqui alguma preocupação no facto de incorporar fontes de energia renovável sempre que possível, portanto, com a obrigatoriedade de prever sistemas solares térmicos para a produção de águas quentes sanitárias, portanto, a grande novidade dessa legislação. E, portanto, e daí para a frente, o que é que nós queremos? Nós queremos caminhar sempre alinhados com aquilo que são as metas da União Europeia, sempre no sentido de descarbonização, e temos então aqui um caminho para os tais N0, os edifícios com poucas necessidades de energia, e as poucas necessidades de energia que têm serem supridas por fontes de energia renovável. Portanto, cada vez mais uma preocupação com o desempenho do edifício, o desempenho passivo do edifício. O recurso a equipamentos de climatização tende a ser cada vez menos, ainda assim, se tivermos que recorrer a equipamentos de climatização, que os mesmos sejam eficientes e, de preferência, que recorram a energias renováveis. Depois, o que é que podemos acrescentar também? Portanto, em termos de histórico, temos uma primeira diretiva europeia do desempenho energético dos edifícios que ocorre em 2002 e então dá origem a estes 3 diplomas já bastante conhecidos, portanto, o diploma da certificação energética, um diploma aplicado a edifícios de comércio e serviços e outro diploma dedicado a edifícios de habitação. Portanto, à medida que foram revistas estas diretivas, Portugal foi sempre transpondo e acompanhando aquilo que eram as preocupações da União Europeia no sentido de melhorar cada vez mais os edifícios. E agora tivemos então esta última revisão da diretiva em 2018 e foi em 2020 transposta para a legislação nacional com a publicação do Decreto-Lei 101D, que é um decreto-lei que regulamenta de uma forma genérica aquilo que são as preocupações dos edifícios de habitação e de comércio e serviços ao nível daquilo que são os requisitos, regulamenta também quais é que são as obrigações dos proprietários e depois é concretizado também e operacionalizado numa série de portarias e despachos que cada uma com a sua temática específica. Portanto, o que é que nós temos agora em vigor? Portanto, desde 1 de junho de 2021 estão em vigor 12 diplomas que regulamentam os edifícios, as preocupações dos edifícios e o que é que nós, enquanto projetistas e enquanto agentes do mercado, temos que salvaguardar. Portanto, temos então um decreto-lei, que é o 101D, que nos diz quais é que são os requisitos a que os edifícios novos ou renovados têm que cumprir, quais é que são as obrigações dos proprietários, das entidades responsáveis pelo controle prévio, dos notários ao nível das transações. Portanto, é um decreto-lei chapéu que fala de forma geral sobre requisitos e sobre obrigações, entre as quais a certificação energética. Depois temos também 4 portarias e aqui, uma vez que estamos aqui no meio de projetistas, está com a portaria 138I de 2021, que é uma portaria que nos diz então quais é que são os requisitos aplicados aos componentes do edifício. Portanto, nós agora temos, se pudermos dividir quais é que são as exigências sobre os edifícios, nós podemos qualificá-las aqui em 2 tipos de exigências. Temos uma exigência mais específica e aplicada ao componente. O que é o componente? É a parede, a cobertura, a janela, é o sistema técnico, portanto, as pecinhas que compõem o edifício, portanto, requisitos específicos ao componente, e depois temos os requisitos genéricos aplicados ao edifício como um todo. São os tais requisitos de conforto térmico e desempenho energético, e esses vêm vertidos no despacho, um dos despachos publicados aqui pela Direção-Geral de Energia e Geologia, e está vertido então aqui neste despacho destacado, que é o despacho E. Depois existe também aquilo que é um agregado do procedimento de certificação energética, portanto mais virado para peritos qualificados, mas enquanto projetistas também não prejudica a leitura deste documento, que é o manual SCE,
que está publicado por via de despacho também, também está disponível para consulta em forma de despacho, mas também em forma de texto, com índice, portanto, para facilitar aquilo que é o manual de boas práticas e de procedimentos dos peritos qualificados. Portanto, aqui neste slide, o que é que nós temos? Temos aqui um fluxograma que resume aquilo que são as alterações ao nível do projeto que este decreto-lei traz, e ao nível de projeto de edifício novo, de edifício renovado, independentemente da dimensão da sua renovação. Portanto, o decreto-lei diz então que todos os edifícios novos ou componentes renovados de edifícios existentes têm requisitos, e que esses requisitos são da responsabilidade dos diversos projetistas com competência nessa área. Temos requisitos que são validados pelos arquitetos, temos requisitos que são validados pelos engenheiros civis, pelos engenheiros mecânicos, em função da sua especialidade. No seu projeto tem que vir, obrigatoriamente, uma demonstração do cumprimento desses requisitos. E depois temos então os tais requisitos do edifício, como um todo, são os requisitos de conforto térmico e desempenho energético, que são validados pelo perito qualificado. E, portanto, é importante que todos os componentes e o edifício cumpram com os requisitos na totalidade, e é importante que estes agentes colaborem todos em simultâneo. Porquê? Porque se nós, até há muito pouco tempo, tínhamos um projeto de comportamento térmico que tinha um pré-certificado que validava o seu conteúdo regulamentar, agora vamos ter diversos projetos de diversas especialidades que estão a ser, que vão eles todos ser acompanhados por um pré-certificado que vai validar o conteúdo regulamentar desses diversos projetos. Portanto, o que é que isto faz? Faz com que o perito entre mais cedo, mesmo na fase de concepção da arquitetura, que os projetistas também, e portanto, eu penso que a ideia aqui de quem redigiu a legislação foi que todos os projetos tivessem harmonia e que permitissem uma boa execução em obra. Portanto, este fluxograma tende a explicar precisamente isto, portanto, esta relação entre aquilo que são a definição dos requisitos dos componentes e a interação com o perito, portanto, o edifício, parte a parte, os componentes cumprem com os requisitos, tem que cumprir também com os requisitos do edifício, e depois andamos aqui nesta roda, neste círculo, até que o edifício então cumpra como um todo e é feita então a emissão do certificado ou do pré-certificado. Entrando aqui um pouco mais na estrutura do decreto-lei, este decreto-lei ele está dividido em 3 capítulos. Portanto, temos uma primeira parte que foca nos requisitos, e é nessa que nós já nos vamos centrar, nos requisitos e nos requisitos dos componentes, portanto, a envolvente opaca, a envolvente vidraçada e os sistemas técnicos, e depois os requisitos do edifício, de desempenho energético e conforto térmico. Uma segunda parte mais ligada àquilo que são as obrigações legais dos edifícios e mais virada para os proprietários, ao nível do que são regras de instalação e manutenção, a documentação dos sistemas técnicos, ao nível das avaliações periódicas, a obrigatoriedade de prever os sistemas de automatização e controle dos edifícios, os GTCs, os GTs, requisitos ao nível da eletromobilidade, inspeções, etc. E depois temos uma terceira parte que nos diz então, além destes requisitos, além destas obrigações, existe também uma obrigação chamada Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, e diz-nos então quando é que ela entra, quando é que ela é necessária, e isto não é novidade porque acaba por transitar tudo o que eram as obrigações que vinham já da legislação anterior, portanto o pré-certificado para a fase de projeto, o certificado energético no final da obra e depois o certificado energético para todos os existentes na fase de transação e de arrendamento, com o intuito de fornecer informação ao proprietário sobre o desempenho energético do seu imóvel. Portanto, focando aqui então na parte dos requisitos, no projeto de arquitetura vem então aquilo que são requisitos de envolvente opaca e vidraçada, e são neste aqui então que nós nos vamos focar, e para isso falar aqui desta parte, desta abrangência também de projetos que vem então no decreto-lei. Portanto, o decreto-lei diz então no artigo 6º, no número 5, que o cumprimento de todos os requisitos do edifício e dos componentes do edifício são da exclusiva responsabilidade dos projetistas. Não é o perito que é responsável por verificar se o
coeficiente de transmissão térmica de uma parede está ou não correto, ou se aquela parede está ou não a cumprir com o coeficiente de transmissão térmica máximo, é o projetista da especialidade onde essa parede vai estar definida. Quer isto dizer que requisitos de envolvente opaca e envidraçada vão passar a ter que ser demonstrados no projeto de arquitetura. E, portanto, diz então aqui também neste número 5 que são os arquitetos os responsáveis por definir estas soluções construtivas, e uma vez que são os responsáveis por definir estas soluções construtivas, são também eles os responsáveis por fazer verter essa demonstração de cumprimento de requisitos no projeto de arquitetura e numa fase de licenciamento. Portanto, passamos de um projeto de arquitetura que contém mais esta adenda. Portanto, a partir de 1 de julho, todos os projetos com entrada têm que conter esta adenda com esta demonstração de cumprimento de requisitos. É claro que aqui o perito tem sempre que auxiliar e ir acompanhando. Porquê? Porque não basta cumprir com os requisitos da envolvente opaca e envidraçada, é necessário que depois também o edifício cumpra com aquilo que são os requisitos de conforto térmico e de desempenho energético. Portanto, à medida que as soluções forem sendo desenvolvidas, convém que o perito vá fazendo as suas simulações para verificar se aquilo que está a ser previsto no projeto de arquitetura depois não vai comprometer a emissão do certificado, do pré-certificado mais à frente. E depois, em relação aos outros sistemas, também a mesma coisa. Eu vou passar aqui de uma forma muito genérica, porque não é um fórum, mas só para nós termos uma ideia que muitas vezes, enquanto projetistas, também podemos assumir a função de coordenador de projeto e é necessário sensibilizarmos os proprietários para esta necessidade de apresentar esta informação, quer nas câmaras, que têm a obrigação de pedir estes projetos, quer depois ao perito, porque vai precisar destes projetos para conseguir alimentar aquilo que são os seus cálculos e a informação que vai constar depois no pré-certificado ou certificado energético. Portanto, ao nível dos sistemas de ventilação, todos os edifícios têm requisitos de ar novo, quer sejam de habitação, quer seja de comércio e serviços, e isso faz com que, a partir de agora, todos os edifícios tenham que ter um projeto da AVAC, onde venha demonstrado os requisitos de qualidade do ar interior. No caso da habitação, um RPH mínimo, no caso de edifícios de comércio e serviços, caudais mínimos de ar novo, em função da tipologia de utilização do espaço. Portanto, o projeto da AVAC agora passa sempre a ser obrigatório, independentemente da potência. O que acontece é que, a partir de determinada potência, ele vai ter que ter um grau de detalhe de projeto de execução, que não tem que ter, no caso de ter uma potência inferior, mas projeto existe sempre. Portanto, se existirem sistemas de climatização instalados, tem que ser entregue um projeto da AVAC. Sistemas de preparação de água quente, partimos do princípio que existem sempre, mas eles têm que estar, a demonstração do cumprimento desses requisitos tem que estar projeto de instalações no projeto da AVAC, ou no projeto de águas, ou no projeto de instalações e equipamentos de águas e esgotos. Portanto, tem que haver um projeto com um técnico responsável que garante que aquela solução está a cumprir o requisito. Sistemas de iluminação também, sistemas de produção de energia elétrica também. Portanto, todos eles têm aqui identificado qual é que é o seu projeto, onde deve vir a demonstração de cumprimento dos requisitos. No caso de haver SAF, sistemas de elevação, e no caso dos sistemas de elevação, eu chamo aqui para uma particularidade. Portanto, se nós tivermos um projeto, um edifício multifamiliar com um sistema de elevação, este sistema de elevação ele não é refletido no desempenho energético de cada uma das frações, mas é um sistema de elevação que tem um requisito e esse requisito tem que ser validado por um técnico e, portanto, tem que ser entregue o projeto da especialidade. Não é um projeto que vai interessar a um perito se o edifício for todo de habitação, mas independentemente disso, é um projeto que vai ter que ser entregue na entidade licenciadora. Temos aqui a infraestrutura de carregamentos de veículos elétricos, uma novidade desta legislação, portanto, todos os edifícios de habitação ou de comércio e serviços vão ter que ter ou postos de carregamento ou infraestruturas para futura instalação de postos de carregamento de veículos elétricos, desde que tenham lugares de estacionamento. Depois a especificidade deste requisito está então prevista na portaria 138i, mas em função dos lugares de estacionamento pode ser que tenha que haver também a entrega de um projeto de eletricidade para garantir que está devidamente pensada esta infraestrutura. E, portanto, quem é que assina então estes projetos? São os técnicos responsáveis cuja competência lhes é atribuída pelas respectivas ordens profissionais. Eles vão ter que existir sempre e passa agora a ser exigido um tipo de projeto que não só contém o detalhe que permite a demonstração do cumprimento dos requisitos, como também a boa execução em obra. Portanto, esta é uma informação que
pode eventualmente encarecer alguns projetos, que não basta termos um projeto que sirva para licenciar, tem que ser um projeto que sirva também para fazer uma execução de obra. Portanto, não vamos entrar no detalhe do projeto de execução, mas tem que ter um detalhe que, no caso de não haver projeto de execução, seja possível executar. Portanto, o que se pretende com isto, o que se pretendeu com isto, parte do princípio que seja minimizar aquilo que são as alterações em obra ou as dúvidas em obra e, portanto, as situações de incumprimento regulamentar que depois mais tarde são mais difíceis de alterar e, portanto, passa a ser agora esta metodologia. E, portanto, no caso do cumprimento dos requisitos, dos componentes dos edifícios que vão para controle prévio, que têm processos de licenciamento ou de comunicação prévia, são os respectivos técnicos que assinam os projetos, que são os responsáveis pelo cumprimento destes requisitos. Nas situações em que não existe controle prévio, agora fica aqui um pouco no ar, porque o decreto-lei o que nos diz é que quem é responsável por garantir o cumprimento destes requisitos são as empresas que instalam ou que realizam estas obras de construção. Portanto, se eu tiver a fazer um reforço de isolamento de uma parede e contratar um empreiteiro para me fazer esse reforço de isolamento, à partida não vou precisar de um projeto, mas esse empreiteiro tem que ter conhecimento suficiente qual é que é o isolamento mínimo que essa parede tem que ter para cumprir o requisito. Portanto, fica do lado dele essa obrigação. Ou então, um técnico qualificado que eu possa contratar para me garantir que esta intervenção, esta renovação está bem feita. E, portanto, entrando aqui no detalhe dos requisitos de envolvente dos edifícios, portanto, quando falamos de construção em terra, falamos essencialmente de envolvente opaca, e envolvente opaca tem então aqui este requisito de coeficiente de transmissão térmica superficial, que lhe impõe um limite máximo. Portanto, esse limite varia em função de vários parâmetros, em função da zona climática, independentemente se, portanto, eu tenho que avaliar se estou numa zona I1, I2 ou I3, é uma zona que classifica a severidade do inverno ao nível do país, tenho que saber identificar o que é a área útil de pavimento, aquela área que eu vou considerar como área interior útil, com mais permanência, portanto, que são os compartimentos principais, o que é que são compartimentos secundários, para eu conseguir definir as condições de fronteira dos meus elementos construtivos. Tenho que fazer a marcação da envolvente, avaliar a inércia do espaço eventualmente para os requisitos da envolvente hidratada, mas, portanto, verificar estes parâmetros todos porque eles vão fazer depender qual é que é o meu requisito máximo e esse requisito que eu vou ter que avaliar. A portaria 138I diz-nos então o quê? Diz-nos que em função da zona climática de inverno, I1, I2 ou I3, e em função da localização do meu elemento construtivo, elementos verticais são a parede, elementos horizontais são coberturas horizontais ou inclinadas. Portanto, se é um elemento em contacto com o exterior ou é um elemento em contacto com um espaço não útil ou não climatizado, um arrumo exterior, uma garagem, portanto, eu vou ter aqui valores de coeficiente de transmissão térmica máximos que não posso ultrapassar em função da zona climática. Portanto, estes valores aqui são valores para construção típica dos dias de hoje. Portanto, estamos a falar de uma parede simples com reforço de isolamento pelo exterior, de uma parede sanduíche, de uma parede dupla, de uma parede com a construção tradicional da estrutura porticada. Não são valores compatíveis com a construção em terra. Portanto, se estivermos a falar de taipa, blocos de terra comprimida, portanto, não se enquadram aqui nestes valores. E sabemos também que, ao acrescentar isolamento nestas soluções, vamos estar a perder aqui o efeito que tem este tipo de construção em terra, não é? Que é um efeito que nós não queremos perder de todo. Portanto, portanto, o que é que este regulamento então traz ao nível de novidade? Diz-nos que estes são os valores que eu devo considerar nos meus cálculos para as minhas soluções construtivas. No entanto, se eu tiver uma solução de construção em terra, eu posso exceder estes valores e ir até um máximo de 1,30. Okay? Portanto, isto é o máximo que eu consigo. Focamos-nos aqui na parte de cima da tabela, em que nós temos valores de paredes que variam entre 0,50 e 0,35, paredes exteriores,
peço perdão, e temos aqui então uma margem de 1,30 para a construção em terra. Estes valores, no entanto, eles podem ser aliviados, todos eles, até 0,90 se eu cumprir com os requisitos de conforto térmico e desempenho energético. Portanto, isto pode querer dizer que eu posso estar a fazer o meu projeto com uma parede dupla com isolamento pelo exterior e ter aqui um coeficiente e estar numa zona I1, ter um coeficiente de transmissão térmica não de 0,50, mas 0,60, se no pré-certificado o perito demonstrar que aquele edifício contém a relação entre as necessidades de aquecimento e de arrefecimento inferiores às dos edifícios de referência. Isso também eu cumpro com a classe mínima de eficiência energética, com a cota mínima de renovável, portanto, se eu cumprir com esses indicadores, eu posso aliviar estes requisitos. No caso de um edifício novo, o edifício novo tem sempre que cumprir com estes indicadores de conforto térmico e, portanto, eu tenho sempre justificado esta subida deste requisito se eu conseguir então cumprir com estes valores. No caso de edifícios de comércio e serviços, eu posso também justificar desde que não aumente as suas necessidades de climatização. Portanto, temos aqui então estes limitados a 0,90 ou então 1,30 no caso de soluções construtivas em taipa ou similares. Existe também outra exceção ao cumprimento deste requisito, que é o caso da existência de constrangimentos técnicos ou funcionais. Portanto, eu posso, por algum motivo, estar numa reabilitação e ter algum constrangimento à colocação de uma determinada espessura de isolamento, portanto, ou porque me compromete o pé direito, ou porque me compromete uma área mínima de um determinado compartimento, e, portanto, posso, enquanto projetista, justificar o não cumprimento dos requisitos previstos na tabela 4 com um constrangimento técnico ou funcional. No entanto, e como os elementos construtivos da envolvente são aqueles elementos mais propícios à ocorrência de patologias, existe ainda aqui um limite que eu não posso exceder, independentemente de ter o constrangimento técnico ou funcional. E, portanto, estes limites eu vou ter sempre que conseguir garantir em qualquer intervenção. Portanto, estamos aqui a criar quase como um peneiro. Portanto, temos um primeiro patamar de exigência, não conseguindo cumprir esse patamar de exigência, conseguir até aos 0,9 se não comprometer os requisitos de conforto. Se ainda assim eu tiver um constrangimento técnico ou funcional, eu posso ficar dispensada do cumprimento desses requisitos. Ainda assim, estes são os valores que não podemos todos ceder, porque a partir daqui podem ocorrer patologias nos elementos construtivos e é isso que se pretende também evitar. Entrando então aqui na parte do comportamento térmico da construção em terra. E, portanto, como muitos de vocês já devem saber, nós temos uma metodologia de cálculo que tem como objetivo atribuir uma classe energética e avaliar o desempenho energético dos edifícios, e esta metodologia tem que ser comparável. Portanto, eu não posso nos edifícios aplicar uma determinada metodologia e noutros edifícios uma outra metodologia, por mais correta que seja e por mais real que seja. Porquê? Porque o objetivo final é comparar todos os edifícios entre si para facilitar aquilo que é a escolha do consumidor, tentar ter o consumidor informado. Esta é uma das imposições da diretiva da União Europeia, que as metodologias têm que ser uniformes e têm que permitir a comparação dos edifícios entre si. E, portanto, como o objetivo máximo é atribuir uma etiqueta com uma escala, essa metodologia tem que ser transversal. No caso da habitação, nós trabalhamos ainda com uma metodologia sazonal. Quer isto dizer o quê? Que fazemos uma análise de ganhos e de perdas na estação de aquecimento e trocas térmicas também, ganhos e perdas na estação de arrefecimento. Portanto, dividimos o ano em duas épocas, aquecimento e arrefecimento. E depois aquilo que fazemos é analisar para a totalidade do ano, partido nestas duas seasons, nestas duas estações, o que são os consumos de energia primária, para então depois comparar com um edifício de referência e atribuir uma classe. E esta metodologia é transversal para qualquer edifício de habitação. Portanto,
Ao nível da construção em terra, nós sabemos que a construção em terra tem grandes mais-valias, mas que são mais-valias que se calhar só conseguimos refletir de uma forma real se estivermos aqui a falar de uma simulação dinâmica horária. Porquê? Porque temos aqui o fator da absorção da umidade que elas têm capacidade para reter e o impacto disso no conforto térmico. Nós não temos essa metodologia prevista aqui no método sazonal. Temos também aqui o componente da inércia, em que se calhar se conseguíssemos analisar trocas térmicas hora a hora, conseguimos refletir melhor aquilo que é o comportamento deste tipo de construção na metodologia e também não a temos. Temos aqui uma inércia muito mais simplificada. Porquê? Porque estamos a simplificar e a agregar meses, estações e horas, tudo apenas em 2 estações. E, portanto, ainda assim, existe aqui algum caminho para percorrer para conseguirmos refletir efetivamente este tipo de construção e trazer o que é mais-valia deste tipo de construção ainda para esta metodologia. E, portanto, ao nível da construção em terra, tal como qualquer outra, nós temos que aplicar o mesmo método e temos que analisar o componente como se fosse um componente de qualquer tipo de construção. E para isso temos então aqui este parâmetro, que é o coeficiente de transmissão térmica, que nós vamos ter que calcular para a construção em terra, tal como se tivéssemos que calcular para uma parede dupla, para uma parede simples com isolamento pelo exterior. Este coeficiente de transmissão térmica, o que é que ele nos diz? Ele revela-nos qual é que é a capacidade de um elemento construtivo transferir o calor de um lado para o outro. De uma forma resumida e muito simplificada, é isto que ele diz. E, portanto, ele depende do quê? Depende da resistência térmica ou da resistência à passagem do calor que este meu conjunto de elementos construtivos me vai trazer. Portanto, esta é a fórmula de cálculo do coeficiente de transmissão térmica. Ele diz-me que é então o inverso da resistência térmica do conjunto das várias camadas que compõem o meu elemento construtivo, que no caso da construção em terra estamos a falar das camadas de revestimento e do bloco de terra ou da parede de taipa propriamente. Portanto, esta resistência é o quê? É a capacidade que cada uma destas camadas tem então de resistir, de oferecer resistência à transferência de calor de um lado para o outro. Portanto, eu vou ter que calcular cada uma das camadas de forma individual, fazer o somatório para ter a resistência térmica do conjunto. Na construção em terra também é a mesma coisa, vou ter que calcular qual é que é a resistência do meu elemento para poder obter o coeficiente de transmissão térmica, porque é sobre ele que incide o requisito. E agora vamos aqui então a primeira dificuldade. Portanto, a fonte de informação com que os técnicos normalmente trabalham é sempre o ITE 50. Portanto, se estivermos a olhar para um edifício novo, em que eu vou fazer um projeto e pretendo contemplar ali aquilo que são paredes de construção. O ITE 50 do LNEC, ele já tem estes valores desde 2006 e ele vai atribuir-me aqui um valor de condutibilidade térmica, que é o que me permite depois calcular o coeficiente de transmissão térmica das paredes de adobe, taipa, blocos de terra. Portanto, independentemente da solução construtiva, eu tenho sempre aqui o mesmo valor de condutibilidade térmica. Então, se eu conseguir calcular através deste valor aquilo que é a resistência e o coeficiente de transmissão térmica, eu chego à conclusão que vou ter, independentemente do tipo de solo, do tipo de ligante que eu possa eventualmente utilizar, ou do tipo de construção, eu tenho sempre aqui este valor de condutibilidade 1.1 e apenas consigo cumprir com o requisito de 1.3 quando eu tenho uma espessura superior a 66 cm. Portanto, 40 cm não chega, 60 centímetros não chega, 70 centímetros já estou confortável, 1.24, mas como o meu teto é 1.30, então eu tenho que garantir aqui uns 66 centímetros. Eu sei que é um valor muito específico, mas fazendo as contas, é isto que o perito me vai exigir se no meu projeto de arquitetura eu colocar lá uma parede de terra, de construção em terra. Chamar-vos a atenção que, além do ITE 50, existe também outra publicação do LNEC, que é o ITE 54, mas este ITE 54 ele não serve para verificar requisito. Ele serve-me apenas para fazer um cálculo de um desempenho energético de um edifício já existente. Portanto, ele é para edifícios existentes, não é para edifícios novos. Para edifícios novos, até haver uma outra publicação, outra informação que me permita dizer que a condutibilidade da parede em terra não é aquela, é outra, é o valor de 1.1 que eu tenho que utilizar. E, portanto, estes valores aqui são apenas para edifícios existentes, mas aqui vemos que existe uma outra condutibilidade térmica e ela até varia em função da espessura da parede. Portanto, ela
varia aqui entre os 0,88 e os 0,96, está longe de 1,1, e portanto a conclusão que nós podemos chegar é que estas paredes que foram ensaiadas tinham sem dúvida uma condutibilidade térmica mais simpática do que aquela que está vertida no IPS 50. Mas pronto, de qualquer das formas, num edifício existente, uma construção de terra já existente, estes valores eu posso-os aplicar, os outros não os posso utilizar para verificação do cumprimento do requisito, porque a metodologia tem que ser igual para todos, e portanto tenho que sempre utilizar o valor anterior de 1.1. Depois, uma outra componente que é analisada ao nível do edifício, então este impacto da inércia térmica, como eu estava a dizer há pouco, nesta fase, com a metodologia de cálculo sazonal, está-se a perder aqui, de facto, aquilo que é a mais-valia deste tipo de construção, que é a sua capacidade e a sua inércia térmica. Portanto, ao nível da metodologia sazonal, o que é que nós temos? Temos 3 categorias, ou 3 classes de inércia térmica, fraca, média ou forte, que é calculada em função da massa superficial útil dos elementos construtivos e em função também da sua área de pavimento. E esta inércia térmica, ela vai entrar aonde? Ela vai influenciar aquilo que é o fator de utilização dos ganhos térmicos. Portanto, em função de eu ter uma inércia fraca, média ou forte, eu tenho aqui umas expressões que me vão dizer, no caso do aquecimento, ou na estação de aquecimento, eu tenho um determinado fator de utilização dos ganhos térmicos que me vai dizer se eu preciso mais ou menos energia para atingir aquilo que são as minhas necessidades de aquecimento ideais. Portanto, quanto maior for este fator de utilização dos ganhos térmicos, menos necessidades de consumo de energia fóssil eu vou ter para suprir as minhas necessidades de aquecimento, e no verão o oposto. Portanto, eu também tenho ali um fator de acumulação de calor, o fator de utilização dos ganhos térmicos, que me vão afetar as minhas necessidades de arrefecimento e vão dizer se eu preciso mais ou menos de energia para arrefecer. E, portanto, nesta fase é só esta parte que nós conseguimos absorver daquilo que são a construção em terra. Portanto, temos um coeficiente de transmissão térmica efetivamente calculado de uma forma idêntica a todos os outros, mas com um requisito específico um pouco mais tolerante. Temos o impacto da forte inércia nas duas estações, ela é contabilizada assim, se calhar não com tanto detalhe ou com o detalhe que se pretenderia, porque se nós conseguíssemos ter aqui um indicador que me disse a evolução da temperatura ou a evolução do conforto durante todo o ano, se calhar conseguiríamos capitalizar muito mais aquilo que é a mais-valia deste tipo de construção, e nesta fase ainda apenas com esta metodologia, com esta inércia térmica simplificada que nós vamos conseguir contabilizar. Okay? Da minha parte, eu não tenho muito mais para acrescentar, queria só dar aqui aquilo que são os nossos contactos. Portanto, nós temos apoio por via telefónica e por e-mail diariamente aos técnicos. Portanto, que aos técnicos não estamos a falar só de peritos qualificados, estamos a falar de peritos, de projetistas, também de diversos stakeholders, proprietários, notários, municípios. Portanto, temos tentado aqui dar apoio aos diversos stakeholders. Todos os dias a nossa linha telefónica está aberta desde as 9 até à 1. O que acontece é que nós, por norma, estas chamadas é uma chamada muito rápida para registro da dúvida, e depois do período da tarde nós devolvemos todas as questões telefónicas que nos foram chegar da parte da manhã. Um pouco aqui para gerir a produtividade e não ficar ninguém à espera porque o técnico está em linha ou porque não conseguiu ouvir. Basta ligar para cá, deixar o contacto e nós depois devolvemos da parte da tarde sempre possível. Também por e-mail nós estamos com tempos de resposta bastante curtos. Temos aqui tempo de resposta médio inferior a 3 dias, mas na realidade nós estamos a responder no próprio dia, mais tardar no dia seguinte. Portanto, também tem sido aqui um bom desafio, porque as dúvidas são muitas. Nós nem sempre temos a quantidade de braços que queremos, mas felizmente não temos derrapado aqui com os tempos de atendimento. E depois 3 links que podem aqui ser importantes. Portanto, temos aqui na parte da legislação, este link da legislação no site sce.pt, onde tem toda a legislação dos edifícios, que vai sempre sendo atualizada à medida que for sofrendo alterações, as perguntas e respostas frequentes, portanto também estão agora em revisão, iremos brevemente publicar um novo leque de perguntas e respostas, e depois aqui um link para a documentação, onde irá constar mais tarde aquilo que é documentação para projetistas, apesar de nesta fase nós ainda só temos para municípios e notários, mas é sempre informação que enquanto cidadãos nos podemos agarrar. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado e estou depois disponível para qualquer questão.
Muito obrigada, Kátia. Eu agora acrescento uma informação que há pouco não pus, mas pus no bate-papo. Vocês podem perfeitamente ir colocando as vossas perguntas no bate-papo, se preferirem. Caso contrário, depois da intervenção da professora Paulina, abrimos a todos para começarmos a fazer perguntas. O que eu vou pedir é que, sempre que quiserem fazer, coloquem a mão, têm aqui em baixo, na zona de participação, cá em baixo, reações, colocam a vossa mãozinha e nós vamos dando oportunidade a cada um para pôr as suas questões, está bem? Agora vamos ouvir então a professora Paulina. Boa tarde, eu tenho a vida muito facilitada porque a arquiteta Kátia já falou de quase tudo e, portanto, eu basicamente vou só fazer aqui uma ligeira apreciação mais até de coisas que ainda temos de fazer. Pronto, chegámos aqui, conseguimos uma exceção para as paredes de terra, mas infelizmente ainda queremos mais coisas. É sempre assim, não é? E, portanto, toda a gente que está aqui, eu sei que sabem que nós temos muita construção com terra em Portugal, tanto edifícios antigos como novos. Dos antigos são essencialmente taipa, e, portanto, são paredes monolíticas, são maciças, têm espessuras sempre superiores a 40, nem sempre superiores aos 66. Este exemplo até é um mau exemplo, mas é um exemplo de durabilidade de uma fachada de empena em taipa que nunca foi revestida. É taipa não estabilizada e, portanto, a durabilidade pela técnica construtiva, mesmo quando não há um revestimento, obviamente a superfície vai se degradando, mas tem uma durabilidade bastante grande. Também temos muita alvenaria de adobe, e neste caso não é uma parede monolítica, portanto é uma parede que é feita com os blocos assentes com uma argamassa. Os blocos, dependendo das zonas do país, portanto, aparecem assentes com a maior dimensão, definindo a espessura da parede. E, por exemplo, temos adobes com 50 centímetros de espessura, mas também às vezes temos com a segunda maior dimensão, e aí já temos paredes de 30. E a maior parte das vezes nós só conseguimos identificar estes edifícios, porque a maior parte das vezes eles estão revestidos, quando os rebocos, que é o revestimento mais corrente, fica danificado e mostra o tipo de parede, como acontece aqui nesta empenazinha desta casa simples, que de outra maneira nós não tínhamos hipótese nenhuma de conseguir saber que aquilo era taipa. Isto acontece-nos imensas vezes. Obviamente existem mais abundância em zonas onde a pedra é mais escassa e em zonas onde decorreram menos demolições de construções antigas. Por exemplo, o Algarve estava cheio de construção em terra, só não está ainda porque muitas foram realmente demolidas. E isto é a mesma coisa dentro das cidades, mas ainda continuamos a encontrar em muitos casos, mesmo dentro das cidades. Também existem muitas alvenarias de pedra, nomeadamente pedra de xisto, que são assentes com argamassa de terra, e portanto isso é uma técnica, digamos, mista, porque tem a pedra e tem a terra como argamassa de assentamento. Às vezes é só argamassa de terra, outras vezes é de terra e cal. Também temos muitos tabiques, também eles, umas vezes preenchidos com argamassa de terra, outras vezes terra e cal, e depois quase sempre revestidos já com cal, e muitas vezes até em edifícios mais de maior standard, digamos assim, com acabamentos de gesso. E sabemos que esta solução dos tabiques é mais usada, não só, no norte temos em exteriores, mas é mais usada em interiores e é a única técnica daquelas que eu falei, da taipa, adobe, a alvenaria de pedra, assento com argamassa, o tabique é o único caso em que as paredes realmente não são de espessura elevada. E sabemos que em Portugal a construção com terra foi utilizada até aos anos 60, eu digo aqui correntemente, mas este correntemente depende muito das zonas do país. No Alentejo eu conheço muitos casos que foram construídos nos anos 60, depois houve assim um par de décadas onde não foram feitas construções novas em terra, mas depois, a partir dos anos 80, vários arquitetos recomeçaram a interessar-se de novo pelas técnicas de construção, porque começaram a haver, já nessa altura, preocupações de sustentabilidade e começaram a aparecer
novas construções em terra. Muitas vezes também, até às vezes por estrangeiros que sabiam que em Portugal ainda havia o taipeiro, a equipa, que sabia da técnica, e eles que estavam um pouco mais avançados que nós, ou se calhar muito, na questão da sustentabilidade, queriam realmente habitações que eles achassem mais naturais e mais amigas do ambiente. E desde essa altura, mas até à atualidade, e continua felizmente, tem havido bastantes construções novas, essencialmente taipa, algumas também de blocos de terra comprimido, e são maioritariamente edifícios de pequeno porte, maioritariamente de habitação ao turismo, mas não exclusivamente. Construção com terra, eficiência e certificação energética são compatíveis, mas realmente há alguns aspectos de legislação que complicava aqui bastante a situação. Nós sabemos, como a engenheira Cátia disse, que a grande maioria das paredes de terra tem uma inércia que é muitíssimo forte. De acordo com o regulamento, ela é classificada na mesma classe do que, por exemplo, uma parede de alvenaria de tijolo furado, assento com argamassa, que depois vai ter isolamento térmico pelo exterior. É o que é, mas também foi um pouco isso também que permitiu agora a exceção dada para as paredes de terra. E, portanto, sabemos que ela tem uma inércia muitíssimo forte, as paredes de taipa, as paredes de blocos de terra comprimida, até algumas outras técnicas que não falei, mas, por exemplo, o chamado cob, que é feito com uma argamassa de terra e palha, e portanto, vão ter contributos reais de inércia substancialmente diferentes, embora da forma como a regulamentação está, também para não ser demasiado complicada, estão na mesma classe. Por outro lado, as paredes de terra também têm uma capacidade para captar umidade relativa do ar, do ambiente interior, e para libertar essa umidade de uma forma cíclica. Portanto, produzimos mais vapor de água de manhã, porque tomamos muitos duches em casa, a família toda, e libertamos mais vapor de água. Paredes de taipa ou paredes de terra, de um modo geral, que estejam em contacto com esse ambiente que fica mais úmido de manhã, em vez de ficar ali essa umidade no ar, as paredes conseguem captar grande parte e em grandes quantidades essa umidade. E da mesma forma, quando o ambiente fica mais seco, conseguem libertar novamente esse ambiente e não se cansam de fazer isso. E fazem isso de uma forma passiva. E essa é uma capacidade que as pessoas às vezes dizem: eu tinha as coisas guardadas na minha casa de taipa e não cheiravam a mofo, e agora tenho as mesmas coisas guardadas numa casa, às vezes dos anos 70, 80, sem grande isolamento e com paredes muito vazadas, e fica tudo a cheirar a mofo. E isso tem a ver com esta higroscopicidade que a argila que está dentro da terra tem. O regulamento também não considera estas propriedades de materiais, porque seria complicado, mas nós sabemos que é mais um atributo que este tipo de paredes tem para o conforto, para a saúde e até para a não necessidade de tanta ventilação, ou tanta necessidade de aquecimento ou arrefecimento, porque a umidade relativa traduz depois também em sensações de conforto ou desconforto. E, portanto, durante anos foi-se tentando consciencializar os legisladores para essas diferenças específicas. Muitos sabiam, mas eu compreendo que tenha sido complicado chegar a consensos para coisas gerais, quanto mais para a exceção, e foi uma luta durante alguns anos, bastantes. Sabemos todos também que o licenciamento das construções com paredes de terra era muito complicado, pois barrava logo com o U da parede. Portanto, não se conseguia cumprir os U's máximos sem isolamento térmico complementar, porque ultrapassava logo o máximo em qualquer uma das zonas climáticas. E aplicar isolamento térmico corrente pelo exterior da parede de terra, por um lado é contraproducente, pois na maior parte dos casos dos isolamentos correntes,
há exceções, claro, mas na maior parte esses isolamentos depois são associados a revestimentos que são estanques à água e, portanto, tanto o isolamento como o seu revestimento bloqueiam o vapor de água dentro da parede e normalmente até é na interface entre a parede e o isolamento. E esse vapor de água concentrado aí acaba por transportar sais e estar a danificar as paredes de terra de uma forma que até nem se vê, só se vai ver muito mais tarde, e que não é benéfico para o funcionamento da própria parede. No fundo, está a bloquear. Por outro lado, aplicar o isolamento térmico pelo interior das paredes de terra, aí eliminamos o contributo para a inércia térmica. Portanto, temos uma parede maciça e não podemos contar com ela para o contributo da inércia. E também para a tal questão cíclica, passiva, do equilíbrio hidrotérmico que conseguiríamos ter no espaço interior pela captação e libertação da umidade relativa. Felizmente, e com o apoio da ADEN, deu frutos a nossa insistência na tentativa de haver aqui uma exceção para uma técnica que é muito ecológica e, portanto, se a base da certificação energética é realmente o consumo, a poupança de recursos, portanto, a redução de gastos energéticos, mas não só, porque a própria ADEN cada vez mais abre o seu leque a todo o tipo de recursos e à poupança desses recursos e à ecoeficiente utilização desses recursos. Portanto, foi só com o apoio da ADEN que foi possível, embora eu tivesse de falar com muitos intervenientes no processo de legislação, e felizmente agora temos o tal limite de 1.3, que, tal como a engenheira Cátia mostrou, se nós para uma construção nova preconizarmos uma parede de 106 centímetros, já conseguimos licenciar, cumprido a regulamentação. Mas também, pronto, eu por acaso, se nós entrarmos, os 106 que a engenheira Cátia mostrou há pouco, penso que são só da parede, não entram com os revestimentos, não é? Sem os revestimentos, portanto, tudo o resto vem a crescer. Pois, e portanto, se nós trabalharmos um bocadinho depois, daqui para a frente, em ter alguns revestimentos, nomeadamente rebocos exteriores, que mantendo a compatibilidade com a necessidade de migração da umidade pela parede, a compatibilidade, isso tudo, nós poderemos ainda contar com eles e, portanto, através desses revestimentos, reduzir um pouquinho, porque os revestimentos normalmente não são muito espessos, a espessura da parede, nomeadamente taipa. Portanto, esta é uma das questões, temos muitos trabalhos para o futuro. Eu pus aqui alguns aspectos que me pareceu a mim. Portanto, um deles é esse, continuar a avaliar melhores revestimentos exteriores que possam garantir a proteção das paredes da intempérie, e no caso, por exemplo, paredes de adobe, da alvenaria de adobe, é necessário mesmo ter revestimentos exteriores. No caso de taipa, enquanto antigamente se gostava de esconder que era taipa, agora muitas vezes gosta-se de deixar à vista, e portanto tem de ser aqui um balanço, porque se nós quisermos ganhar, para poder economizar reduzir uns centímetros de espessura na parede, talvez um reboco que tenha ali algumas fibras e que tenha um valor de lambda mais baixo, não estou a falar de rebocos térmicos, mas estou a falar tenha ali um valor mais baixinho, pode ser que se consiga ali alguma melhoria. Obviamente tem de ser sempre aqui um balanço, porque, por outro lado, nós também sabemos que a Terra, por ser muito higroscópica, tem muita propensão para captar umidade, e quando a Terra estiver úmida, o seu lambda, a condutibilidade térmica, também aumenta. E, portanto, é aqui sempre assim um balanço. Nós sabemos que estamos a usar o valor tabulado, tal de 1.1 do ITS 50, para a Terra de um modo geral, e no fundo também temos de trabalhar um bocadinho para, se calhar, passar a diferenciar, daqui a alguns anos, diferenciar as diferentes técnicas de terra e as condutibilidades térmicas das diferentes técnicas de terra, já não falando naquilo que nós depois podemos melhorar em cada técnica
por exemplo, estou-me a lembrar, por exemplo, uma taipa pode talvez ter ali alguma formulação que consiga melhorar o lambda. Por exemplo, se tivermos uma terra palha, nós sabemos que temos lambdas substancialmente mais baixos e, portanto, se calhar, daqui a uns anos poderemos estar a falar já não deste lambda de 1.1, mas de uns lambdas que para algumas técnicas podem ser a mesma 1.1, mas para outras técnicas podem ser bastante mais baixos e, portanto, permitirem essas mantendo ainda inércias bastante elevadas, mas ter já espessuras mais reduzidas. Também, por outro lado, sabemos que tem de ser também um balanço, porque normalmente soluções com menos massa volúmica também têm menos resistência mecânica. E, portanto, não é começar a pôr, por exemplo, muitas fibras dentro de uma técnica de terra e depois reduzimos muito a resistência mecânica, e aí entraríamos para outra parte, que seria o contributo para a parede resistente que a parede de terra tem, mas não vamos entrar por aí. Portanto, sabendo nós que pode variar com a técnica, também temos de ter presente que pode variar com a umidade. Portanto, o valor que está tabelado é sempre um valor standard. Se nós quisermos realmente, e agora não estou a falar da parte regulamentar, mas se quisermos um bom contributo da parede, do ponto de vista do conforto térmico, devemos evitar que ela fique muito úmida. E evitar que fique muito úmida é garantir que, por exemplo, numa construção antiga de terra, a umidade que ascende pelo terreno consegue dissipar-se, secar pelo exterior, e por isso não queremos bloquear muito o exterior, mas por outro lado também talvez não seja muito eficiente nós não protegermos a terra do exterior, porque dessa forma, cada vez que chove, a tal argila que é ávida de água vai ficar úmida, e ao ficar úmida o contributo verdadeiro que a nossa parede dá baixa um bocadinho para o isolamento térmico. Isso não entra no regulamento, mas nós sabemos que é verdade. Portanto, e a questão das formações otimizadas, que obviamente também teremos de pensar nisso. Ainda para o futuro também, e penso que é muito importante, e vários colegas estão a trabalhar nisso, é continuar a demonstrar através de monitorização e também de modulação o coeficiente de comportamento de edifícios com paredes de terra, porque isso também vai ajudar no futuro o legislador a ter cada vez mais dados sobre a particularidade destas técnicas. Finalmente, também vir a considerar, ou vir a estudar, continuar a estudar soluções passivas. Eu, por exemplo, considero que no caso das paredes de trombo eficientes, com ventilação, aquela parede está ali simbolizada a vermelho, é uma parede que tem de ser maciça, ou que deve ser maciça, e que pode ser, num edifício que não tenha nada a ver com terra, pode ser aquela parte da parede, aquele troço de parede a ser em terra, com contributos grandes do ponto de vista desta solução solar passiva, e portanto, nem sempre todo o edifício tem de ser de terra, para nós termos terra e termos o contributo da terra. Às vezes podemos ter a parede, aquela parede maciça, que está a funcionar como uma solução solar, ou temos um revestimento, um reboco interior, portanto, e temos que caminhar por aí do meu ponto de vista. Tenho aqui uma questão que deixo, depois já aqui é a minha última, a última coisa que vou referir. Eu acho que pode não ser muito fácil cumprir, mesmo com esta exceção do 1.3 do máximo, pode não ser muito fácil cumprir os requisitos da tabela 1 do despacho 6.476G, relativamente aos requisitos de energia primária total. E essa era uma questão que eu deixava logo aqui, para, se calhar, para o debate, e muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Paulina. Então eu iniciava aqui a sessão de debate, se calhar podemos começar exatamente com a pergunta ou com a questão que a professora Paulina apresentou aqui. A engenheira Cátia, não sei se quer iniciar já a responder esta questão. Entretanto, quem quiser apresentar mais questões,
pode colocar o sinal da mãozinha ou então colocar as perguntas aqui mesmo no bate-papo. Eu vou estando atenta e vou colocando esta situação. Vá. Então, começando já aqui por responder à questão da engenheira Paulina, o que se passa é o seguinte: ao nível das soluções passivas, nós temos aqui o que são indicadores de conforto térmico que os edifícios têm a cumprir, e estes indicadores de conforto térmico é-nos dado pela relação entre as necessidades de aquecimento e as necessidades de arrefecimento do nosso edifício real e a sua comparação com o previsto. Estes indicadores, portanto, no caso das necessidades, ele vai variando em função da zona climática. Portanto, nós temos um requisito mais exigente para uma zona climática I1, com clima mais ameno, e depois um menos exigente para uma zona climática I3. Aquilo que nós vimos, e através de um estudo à nossa base de dados, é que em zonas climáticas I1 e algumas I2 é possível nós garantirmos apenas com solução construtiva normal estes indicadores de conforto e os requisitos mínimos de classe e desempenho energético. Portanto, quando é que nós temos que complementar com sistemas de climatização? Provavelmente quando estamos no Min3. E, portanto, isto de uma análise então aos 14 anos de base de dados e muita informação aqui registada, foi aquilo que nos foi possível perceber. O que aconteceu também desta legislação para a anterior é que a 1 de janeiro de 2021 tinha entrado a obrigação de todos os edifícios novos serem N0. E aí sim estavam a haver muitas dificuldades em conseguir cumprir com estes requisitos N0, nomeadamente com estas relações de NICs, de necessidades para aquecimento e necessidades de arrefecimento em zonas do tipo 3. Estávamos a chegar a situações absurdas de ter que colocar 20 centímetros de isolamento em algumas coberturas, o que para um clima como Portugal acaba por não fazer muito sentido. Então foi feita uma nova análise à base de dados, então esse requisito foi aliviado. O que é que nós temos em nível de indicadores? Ao nível do comportamento passivo são então estas relações das necessidades, temos uma classe mínima de eficiência energética e uma cota mínima de renovável. Portanto, são os 3 indicadores que os edifícios novos têm que cumprir. No caso das reabilitações, mais aliviados, no caso dos novos, mais exigentes. Portanto, temos a classe A para os edifícios de habitação, mas ainda assim existem de facto situações em que provavelmente temos que recorrer a equipamentos para conseguir alcançar este indicador. Portanto, a ideia é só com a construção, com a solução passiva, conseguir alcançar estes valores, mas efetivamente em algumas zonas climáticas isso pode não ser possível. O que não é de todo irreal, não é? Porque o importante é manter as temperaturas de conforto no interior das habitações e nem sempre o clima é favorável a isso e, portanto, em algumas zonas de climas mais extremos, só a construção passiva não é suficiente. Obrigada. Eu vejo que está tudo muito introvertido relativamente às questões, então nessa altura eu faço a primeira questão. Relativamente ao assunto, eu acho que a pergunta no fundo é para as duas, que tem a ver com a questão dos rebocos serem complementares à parede estrutural em terra. A minha questão era, como eu não tenho os ITs disponíveis neste momento, eu questionava se nós optarmos por rebocos em terra, qual era, se o valor a ser considerado é equivalente àquilo que está para as paredes de terra, ou seja, taipa, ou se existe aqui um valor diferente. E depois, entrando num pormenor, um bocadinho mais em pormenor, é se há diferença entre os rebocos de terra e os rebocos de terra e cal. Isto porque nós sabemos que o comportamento higrotérmico dos dois rebocos é um pouco diferente. Existe aqui alguma diferença e quais os valores que nós podemos contemplar? Posso responder aqui em relação aos valores pronto, eu posso falar em relação ao que eu me lembro do ITS 50 relativamente aos rebocos, que é, por exemplo, um reboco de cala aérea tem um valor tabelado de 1.3, se não me falha a memória, e não há valores tabelados para rebocos de terra, portanto, um reboco de terra teríamos de buscar aquele 1.1 da terra. Ok. E se for um reboco de terra e cal,
se calhar, quer dizer, eu diria que podíamos justificar pelo mais favorável, mas mais facilmente seria aceito o 1.3, porque é o que é referido para rebocos, Okay. mais baixo dos rebocos. E eu acho que nós conseguiremos, temos de trabalhar nisso, pronto, conseguir ter rebocos que possam, porque o reboco de terra pode ser aplicado no interior, mas no exterior não faz sentido. Quanto muito no exterior tinha de ser um reboco de terra e cal, para ser durável. Ou então, a ser de terra, tinha de ter um tratamento superficial que o tornasse mais estanca a água, mais durável a água. Mas a minha ideia aqui também era um pouco, eu acho que se calhar tentarmos pensar todos e trabalhar no sentido de desenvolver alguns rebocos que possam ser, não estou a falar de rebocos térmicos, dos correntes, que têm depois um acabamento muito sintético, digamos assim, com resinas, mas arranjar ali melhorias. Estou a pensar, por exemplo, num reboco de cal e terra e granulado de cortiça, coisas desse género, que continuando a ser compatível com a parede de terra, não bloqueando o vapor, a saída do vapor do reboco de terra, possa ter um lambda mais baixo. Mas vai... Para poder ser introduzido tem de haver depois um fabricante que valide o respectivo valor do lambda numa ficha técnica. Pois. Não sei, engenheira Cátia. Não, correto, nada mais a acrescentar. Portanto, isto é muito. Não tendo informação, vamos ao ITS 50, ou então tem que haver efetivamente um fabricante que evidencie que aquele reboco tem aquele comportamento e apresenta então na ficha técnica um lambda diferente. Pois, e esse é o problema, porque a terra não tem fabricantes, não é? Está disponível. Mas tenho fé que não sei se está aqui alguém, por exemplo, da Fradical, ou, pronto, estou a pensar assim, ou da Maxical, ou dessas empresas que produzem, ou que transformam a cal, que usam a cal, e que possam interessar-se por isso. Porque não é muito complicado, quer dizer, custa algum dinheiro, porque tem de ser validado por entidades certificadas, mas acho que seria uma mais-valia. Claro. Eu tenho aqui a Ana Pato a levantar uma questão, se calhar era mais fácil falar diretamente. Só tem que abrir o som. Boa tarde. A minha pergunta respeitava uma construção em terra palha, porque de facto afasta-se bastante em termos de isolamento térmico de uma construção apenas em terra. Portanto, nós sabemos que terra palha podem ter lâminas, dependendo obviamente da massa volúmica, mas podem ter lâminas bastante baixos. E a minha pergunta era como se isto se pode, enfim, justificar ou neste regulamento e mais ainda que também o terra palha pode ser, pronto, é muitas vezes feito de forma artesanal, portanto também não temos aqui uma certificação por parte de uma empresa, é uma construção in situ, in loco. Como é que isso pode ser enquadrado neste regulamento? Obrigada. Posso avançar, se calhar, então, com a resposta. Portanto, era precisamente uma daquelas situações que nós identificávamos há pouco. É que, como isto obriga a uma metodologia uniforme no cálculo, nós temos que ter sempre alguma evidência de quais é que são os valores que estamos a considerar no cálculo da demonstração do cumprimento dos requisitos. E, portanto, nós temos que ter uma fonte de informação fidedigna e a legislação o que nos diz é que esta informação fidedigna tem que vir ou através do ITS 50, onde temos o tal valor de 1.1 para todo o tipo de solução, ou então através de uma ficha técnica de um fabricante, que também aqui neste caso não é aplicável. E, portanto, ficamos aqui um pouco limitados naquilo que é esta consideração destas paredes de terra-palha. Porquê? Porque elas vão ser sempre enquadradas naquele tipo de construção, terra-type ou adobe, e, portanto, tem sempre que ser calculado o seu coeficiente de transmissão térmica aqui com um lambda de 1.1.
É claro que isto obriga, como dizia a engenheira Paulina muito bem, temos que refletir naquilo que vamos fazer no futuro, porque efetivamente existem aqui uma série de soluções que constituem uma mais-valia que nós não estamos a conseguir considerar. Porquê? Porque temos um regulamento que tem que obedecer a normas e indicações da União Europeia e ficamos limitados aqui no raio de ação que temos para este tipo de soluções construtivas. Nesta fase, só mesmo com estas duas fontes de informação, ou ITS 50 ou ficha técnica do fabricante. Ou seja, aqui vocês, já agora completava, vocês aqui não aceitam, por exemplo, que nas outras, por exemplo, na parte de estruturas, nós podemos justificar a nossa solução recorrendo a normas estrangeiras e a exemplos que acontecem noutros países. Nós sabemos que a terra-palha é uma técnica utilizada noutros países em que essa avaliação e essa classificação já existe. Não há a possibilidade de fazer esse recurso. O que nós temos aqui atualmente é apenas a referência a estas duas fontes de informação. Não consigo dizer desde já, não conseguimos. O que é que isto iria obrigar? Iria obrigar a analisar qual é que é essa fonte de informação, iria obrigar a verificar se essa fonte de informação é ou não fidedigna e depois então alargar o espectro da legislação e acrescentar essa informação à legislação já existente, ou por via de um despacho, ou por via de uma pergunta e resposta. Portanto, o que era preciso, com a legislação da forma como está, eu digo que não. É sempre possível evoluir, alargando este leque de informação fidedigna para os técnicos poderem trabalhar. Mas isto obriga sempre, lá está, a uma publicação de uma adenda, uma peça legislativa que vá permitir esse novo enquadramento. Possível é sempre. Podia às vezes dar para pedir um parecer à ADN e justificar junto à da Câmara com um parecer vosso. Sim, pois nós nessa fase, lá está, como nos cabe a nós operacionalizar a legislação e esse facto não está na legislação, agora é assim, nós podemos, é óbvio, receber o tema, analisar, tentar reunir o grupo de trabalho responsável pelo conjunto das peças legislativas, à semelhança daquilo que aconteceu com o requisito diferente para a construção de terra, e podemos sensibilizar para essa necessidade do tema. Mas é como eu digo, obriga-se sempre a que haja uma publicação, portanto não pode ser com parecer, porque é uma informação que depois tem que ser tornada pública para que todos o possam utilizar, portanto vai sempre obrigar à publicação de um documento público para que todos os técnicos possam recorrer também a essa própria fonte de informação. Uhum. Eu diria que temos de pôr o LNEC a fazer muitas compatibilidades térmicas, a muitos proveitos de várias técnicas mistas de terra e terra-palha, porque estas são claramente aquelas que vão se afastar mais para o bom lado, portanto vão reduzir mais o lambda. E portanto estamos aqui a falar de uma casa decimal de diferença, em alguns casos. Embora depois as técnicas até têm uma espessura grande, portanto estamos a falar se calhar de paredes de 40, e portanto nem precisávamos que fosse considerado um lambda tão baixo como pode ter, porque a terra-palha varia muito, eu posso ter mais terra ou mais palha, claro. E o lambda vai sendo proporcional aos teores. É só fazer aqui se calhar um complemento, digamos. Eu acho que se calhar a tónica, como já há pouco se tinha falado, é realmente começarmos a avançar, ou tentar-se avançar em parceria com o LNEC, ou seja quem for, para que na impossibilidade, ou considerando que estamos a falar de sistemas, vamos dizer, tradicionais, e que de repente acabam por não ter eles uma certificação, um rótulo que lhes permita validar o seu desempenho, às tantas tentar, e a expressão é essa mesmo, ter o LNEC com um conjunto alargado de proveitos que permitam de uma forma mais ou menos genérica conseguirmos se calhar ter soluções de compromisso para as soluções que aqui já verificámos. Portanto, se calhar não é a construção terra-palha em concreto, não é aquele caso em concreto, mas se calhar ter aqui 2 ou 3 escalões com maior ou menor teor ou quantidade de palha, digamos assim, que permita ter um conjunto alargado de outros valores que permitam utilizar-se. Não tem que ser o ITE 50, pode ser o ITE 75, não é? Mandar um número para o calhas, que apenas incida sobre o sistema construtivo em terra, porque realmente há muito tema para ser explorado.
a pergunta aqui da Ana foi precisamente essa, se a condutibilidade do material terra é o mesmo, é indiferente se ele está a ser utilizado como taipa, como adobe ou como reboco. Se eu vou sempre analisá-lo na sua componente, é tudo camadas do mesmo material com a mesma característica. Não é? E se calhar carece aqui de uma exploração e de uma evolução nesse sentido. Até lá, é um pouco como disse a Kátia, infelizmente não temos outra forma de considerar, no imediato, que não seja uma informação que possa vir sustentada aqui neste tipo de documentação que existe atualmente. Eu vou continuar nas minhas perguntas porque eu não vejo que haja muita evolução. Ora bem, e se calhar eu encaixo aqui duas perguntas, ou melhor, uma pergunta e uma sugestão. Relativamente à minha pergunta tem a ver exatamente com, ao contemplarmos a construção em terra, ora isto vai aparecer no projeto de arquitetura, não é? Porque faz referência à parte de paramentos opacos, correto? Pronto. Só que a questão é que isto é uma situação de exceção que nos obriga a cumprir com os indicadores de conforto térmico. E estes indicadores são introduzidos posteriormente já pelo técnico, eu penso que a nível da térmica, com sistemas de ventilação, climatização e por aí adiante. Estou a falar corretamente? Sim, sim. Ok. Sim, ou seja, nesse caso o técnico será o perito qualificado, que acaba ele por fazer depois a avaliação do desempenho energético do edifício como um todo, para o qual necessita de informação que está espalhada por um conjunto alargado de projetos, não só de arquitetura, relativamente a estas soluções construtivas, neste caso, do sistema construtivo em terra, mas também de outras especialidades que no seu balanço consiga fazer a avaliação global do edifício. A minha questão está, uma vez que essa parte do projeto não é apresentado quando do projeto de arquitetura, ou seja, temos aqui um faseamento de entregas de projeto, de que forma é que a Câmara vai avaliar o projeto de arquitetura, havendo esta situação de exceção que nos leva para um projeto que será entregue posteriormente? Ou de que forma é que o arquiteto deve informar o projeto de maneira a que isto possa passar esta primeira fase? Depois já vou pedir aqui também ajudar a Kátia para completar alguma da informação que possa dizer de forma menos correta. Mas se transportarmos este problema da fase de licenciamento e estivermos a analisar uma situação de uma comunicação prévia, não existe o distanciamento temporal entre arquitetura e especialidades. Estamos a trabalhar em conjunto, todos os projetistas acabam por trabalhar em conjunto, a submissão na entidade licenciadora é toda no mesmo momento e, portanto, esta compatibilização de informação acontece nesse momento. E, portanto, esta será, achamos nós, e aparentemente achou também o legislador, que essa deveria ser, ou aparenta ser, a forma mais correta de se trabalhar em conjunto. Sabemos que, em fase de licenciamento, temos um distanciamento temporal entre a submissão da arquitetura, a sua aprovação e depois, mais tarde, as especialidades. Agora, e aqui falo também enquanto arquiteto, já não praticante há uns anos, mas ainda assim arquiteto, os processos não foram, pelo menos em todo o meu percurso e nos vários ateliês por onde passei, os processos não são vistos de forma isolada, e, portanto, eu não faço o licenciamento e entrego e depois vamos ver o que é que isto dá com as especialidades. As especialidades são trazidas o mais cedo possível no desenho do próprio licenciamento e são minimamente validados, portanto, nunca me surgiram pilares onde não era expectável, nunca tive que tirar pilares do meio de vãos ou do meio de lugares de estacionamento, ou seja lá o que for, porque todo este tema é cautelado previamente e harmonizado e compatibilizado na arquitetura. Mesmo que eu entregue hoje um licenciamento e tenho até 6 meses para entregar as especialidades, posso entregá-las depois logo a seguir. Portanto, o que está, da forma como está redigido, sim, a avaliação de desempenho é feita pelo perito qualificado, o qual necessita para trabalhar de um conjunto de outras
de outras especialidades que no seu balanço darão esta situação. Portanto, o que pode acontecer, em termos formais no licenciamento, é uma arquitetura dizer, sim, está aqui um sistema construtivo em terra, que por via desta exceção eu posso ter um desempenho acima dos meus limites, a situação está garantida, mesmo que não no momento do licenciamento, mas foi previamente, ou em gabinete, foi validado com os vários intervenientes. Isto obviamente carece de uma situação, de uma evolução também no que são honorários, contratos que se estabelecem entre as partes. Isso é... Eu sei que chegamos sempre ao tema do dinheiro e esta questão, mas a situação, e tivemos esta conversa no corredor em Santiago do Cacém, que foi um bocadinho esta situação de houve aqui um período de transição, digamos assim, a publicação da legislação em dezembro e a sua entrada em vigor agora em julho, teria, numa situação normal, sido o tempo necessário para que estas adaptações pudessem acontecer. Portarias foram publicadas mais no momento da entrada em vigor e eventualmente pode-se ter perdido aqui este tempo de adaptação, mas eu acho que é um processo que se vai alinhando um pouco lá mais à frente. Okay. Então podemos dizer que não será uma razão para impedimento do licenciamento da arquitetura para depois passar para as engenharias. Caso exista alguma situação desse género, podemos pedir um parecer à ADN e apresentar na Câmara Municipal. Porque nós temos essa situação, nós sabemos que cada vez que vem uma nova legislação, as câmaras, todos nós temos dificuldades em nos adaptar e pode haver este tipo de questões que nós precisamos do vosso apoio para que o processo possa continuar. Sem dúvida, e nós estamos aqui para isso. Portanto, mas só para dizer que, por princípio, as câmaras não vão fazer essa validação. E porquê? Porque, sendo um edifício novo, cumprir com os requisitos de conforto térmico é um requisito também só por si. E, portanto, esta informação que vai no projeto de arquitetura, ela já vai ter que ir alinhada com aquilo que são aqueles requisitos. Portanto, não há hipótese de não cumprir esses requisitos de conforto térmico. Portanto, é mesmo necessário que o perito, desde o início, esteja ao lado do arquiteto e que vá simulando o edifício à medida em que as soluções vão sendo desenvolvidas. Muito bem, obrigada. Entretanto, eu vejo que tem aqui vários colegas a fazer referência aos diferentes valores referentes à taipa e à questão de soluções como a terra-palha que se baseiam em valores franceses. Por isso, nós no fundo estamos um bocadinho à volta daquela situação e por isso eu fazia a seguinte intervenção, que é, ora bem, isto já são muitos anos a trabalhar com legislação, eu sinto-me mais advogada do que arquiteta muitas vezes. E na realidade, eu se calhar punha, isto é o meu parecer e uma sugestão. A legislação serve essencialmente como um elemento orientador. E nós sabemos que muitas das vezes não podemos dar a resposta à risca à forma como a legislação está redigida e por isso existem situações de exceção e a possibilidade de demonstrar que determinadas situações podem cumprir ou ser mais-valias relativamente àquilo que está legislado. Por isso, aquilo que eu sinto relativamente a este decreto-lei e à forma como a certificação energética tem sido desenvolvida, e eu já percebi que vocês também o sentem assim, é um bocadinho estar isto demasiado dentro de um caixote que não dá abertura. Por isso, se houvesse a possibilidade de contemplar nesta avaliação situações em que os projetistas podem demonstrar com elementos externos, como estávamos a falar, com valores que são considerados noutros países e que estão cientificamente comprovados. Ou porque isso já era como eu estava a referir antes, isso já é contemplado na avaliação dos sistemas a nível de comportamento das funções estruturais. E noutras funções. Por isso, eu penso que era necessário flexibilizar todo este sistema,
não eliminando a forma como é contabilizado, mas sim possibilitando aos projetistas de aprovar isto, porque, segundo eu percebo também, estas funções passivas, como é o caso da parede de trompe e outras funções que são essenciais para nós, projetistas de construção em terra, porque para nós, para desenvolvermos este trabalho, nós normalmente trabalhamos muito com a bioclimática, e estas funções são difíceis também de ser implementadas, ou não implementadas, mas contabilizadas por este sistema. São situações, eu vou utilizar o termo exceção, um bocadinho nesta, se calhar ajudará um bocadinho aqui neste discurso, no sentido que é sempre difícil, e aqui já foi dito uma ou duas vezes esta expressão, é sempre difícil de conseguirmos legislar para o particular e acaba-se por legislar para o geral. E depois, quando chegamos a situações mais de exceção ou que carecem, para a sua correta determinação, carecem de outro tipo de avaliações, às tantas, o tema tem que ser, ou deveria ser visto de uma outra forma. Eu estava a ler aqui um bocadinho na diagonal, o chat estava a tentar apanhar aqui as coisas, e é um bocadinho de que forma é que eu percebo que consigamos, enquanto ADN temos outra preponderância, outro peso, digamos, no processo, mas às vezes não conseguimos ser um elemento dinamizador para a introdução e as alterações de certas situações. Nós podemos não conseguir ter a massa crítica quer de conhecimento, quer de valores de referência, que nos permitam, por exemplo, dizer que uma parede de trombo deve ser calculada desta e desta forma, sabendo que como é que eu vou avaliar, como é que eu consigo comparar aquele resultado com uma situação dita corrente, com uma parede de trombo que está mais ou menos protegida, que tem um sistema de ventilação a funcionar corretamente, ou como é que conseguimos estes inputs, porque nem sempre se consegue avançar com soluções, não tanto porque os problemas não estão identificados, mas porque não conseguimos trazer para cima da mesa um cenário e uma eventual contabilização disto. A título de um pequeno parênteses na conversa, porque é que se conseguiu colocar este valor de 1.3 como exceção na legislação? Quer dizer, não foi nenhum de nós que abriu uma página e que tirou um número ao calhas, foi um bocadinho pelos contributos aqui da professora Paulina, por alguma informação que se conseguiu recolher naquele momento, ficou 1.3, se calhar podia ter ficado 1.29, 1.44, quer dizer, poderia ter ficado um outro valor, só que naquele momento, a quando dos contributos, a melhor informação que estava disponível no momento foi 1.3, e ficou 1.3, e pronto, foi o que foi. Eventualmente em evoluções futuras conseguir-se-á, se calhar com um reforço de outra documentação e de outra informação que possa existir, nada contraria que o valor não possa descer para 1.2, 1.1, não é? Ou chegarmos aqui a outros patamares de avaliação. Agora, a dificuldade, a parede de trombo não é um tema novo, já há mais de 10 anos que andamos com ela às costas, passa aqui a imagem, porque é um tema que tem sido de difícil aplicação, de difícil contabilização no desempenho energético dos edifícios. Qual é o bocado que eu contabilizo? Eu vou buscar os ganhos, vou reduzir as perdas, como é que eu consigo garantir que o sistema funciona na cota parte de balanço verão e inverno, portanto, os meus ganhos e as minhas perdas, mas também eu não deixo de ter um elemento envidraçado que está a criar uma grande massa térmica ali naquele elemento. Ele tem ou não tem a ventilação necessária? Tem ou não tem a proteção necessária para evitar um sobreaquecimento de verão? Depois andamos aqui um bocadinho, os vários contributos, acabamos por não conseguir ter uma eventual solução para ele. E pronto, lamentavelmente, há aqui ainda alguma dificuldade na contabilização de algumas especificidades de tudo isto. Fruto muito do que já vimos, avaliação verão e inverno, e não uma contabilização, se calhar, anual, que uma outra evolução
da metodologia de cálculo nos permitirá, se calhar, ter o tema muito mais estabilizado e acautelado dessa forma. Eu não sei se existem alguns elementos mais a fazer. Paulina. Fui tentando esclarecer aqui a questão do lambda, porque, pronto, eu escrevi agora aqui que é assim, essa é outra luta, pronto, que é a compilação de dados de lambda, só que temos de compilar sempre os dados sabendo as condições em que os dados foram obtidos. Portanto, não interessa saber, está uma publicação que tem um valor tal, isso não serve muito. Temos de saber quais foram as condições em que foi ensaiado, em termos de equipamento e também em termos de unidade relativa a que estavam os provetos, porque se eu puser os provetos numa estufa e os ensaiar, tenho um valor muito mais baixo do que se tiver ao ar e os ensaiar, pela tal higroscopicidade que a Terra tem. Mas será muito útil para que nós no futuro consigamos o tal futuro que tenha uma diferenciação de lambdas para a Terra, e quando falo para a Terra não é só para a Terra, portanto, será para a Terra palha, para a própria palha, porque quem quiser fazer uma construção com fatos de palha tem o mesmo problema. Agora sei que, por exemplo, há uma empresa, pelo menos na Lituânia, que está a exportar aí para a Europa toda, porque encaixou os fatos de palha numa estruturazinha de madeira, certificou aquilo, tem valores tabulados, aí isso é fácil. Só que nós não queremos estar a fazer terra-palha só pré-fabricada, não queremos fazer taipa só pré-fabricada, e portanto temos de ir recolhendo valores, e todos os valores que todos os colegas de universidades, de centros de investigação tenham acesso e tenham feito, vão contribuir para que com muitos se consiga então chegar a valores, porque os valores estão no ITS 50, foram determinados, muitos proveitos foram ensaiados, porque quando falamos num material tão variável como pode ser qualquer material com terra, cada terra é a sua terra, cada taipa é a sua taipa, e portanto, se entrarmos então para a terra palha, os teores podem variar tanto, portanto, temos que caminhar por aí, temos de ir todos juntos, juntando valores, até que o LNEC vai achar que tem valores suficientes para fazer a publicação, e a partir daí o legislador vai poder incluir também esse novo ETS 75, e deixamos de obrigar de usar o 1.1 sempre. Mas, no entanto, também apareceram aqui alguns valores que, assim, às vezes também vejo valores de 0.5. Eu nunca na vida consegui medir 0.5 numa taipa. Portanto, se calhar aquilo não é bem uma taipa, se calhar aquilo é um cobre. Pronto. E, portanto, às vezes há valores que são falsos, como noutros materiais. Por exemplo, há valores às vezes, por exemplo, para um reboco térmico, o lambda para um reboco térmico, eu me lembro há 1 ano ou 2 ou 3, sei lá, a própria DECO fez uma validação de rebocos térmicos, comparação dos valores medidos com os valores tabulados, e não se encontravam os valores tabulados, os valores nas fichas técnicas. Portanto, anunciados, sim. Portanto, nós não queremos enganar ninguém, nós queremos fazer as coisas todas certinhas, e mesmo nós temos interesse em conhecer os valores reais, a gama de valores, porque aqui vamos trabalhar sempre numa gama de valores, e ter um valor médio, pronto, uma coisa desse género. Mas isto implicará um processo a nível interno, nacional, ou nós podemos basear em valores que já existem noutros países que já são utilizados? A questão está aí. Não, eu acho que é legal. É isso, há aqui duas componentes. Acho que para já, eu dizer que não o posso fazer. Não tenho sustentação para poder utilizar essa documentação. E eu acho que a segunda parte desse problema foi o que a professora Paulina estava a falar, é em que condições aqueles valores são avaliados. Porque eu, de repente, posso ter uma empresa na Lituânia, uma no Chipre e outra na China, né? E que todas elas ensaiaram de alguma forma. Mas qual é que é a umidade relativa daqueles ensaios? Se um me der 0,5, o outro dá-me 0,9, o outro dá-me 1,6, olha, se calhar faça a melhor 3, vou ao mais pequeno. Se eu não puder comparar, se eu não tiver matéria que me permita comparar estes resultados, eu depois também estou aqui um bocadinho no livre-arbítrio de qual é que é o valor que mais me convém para os meus resultados. E, portanto, até que haja uma documentação
oficial, ou vá lá, um catálogo, algo que seja ensaiado de uma determinada forma, com determinados procedimentos catalogados, ou pelo menos que fica registado esses mesmos valores, acho que só nesse momento é que se conseguirá ter esta informação. Por exemplo, este exemplo que estava a falar dos fardos de palha da Lituânia, se estão ensaiados, se foram ensaiados e se têm, por via de um processo industrial, digamos assim, ou de uma industrialização daquele processo, se dali vem uma certificação, um ensaio e uma marcação CE e por conseguinte, um valor de U composto ou de lambda, ou seja lá o valor que tenha sido medido, então esse documento é uma ficha técnica de livre circulação na Europa e que se pode utilizar. A questão é que está limitada àquele sistema construtivo e não feito exatamente por aquela empresa e não a uma parede de palha feito aqui pelo nosso empreiteiro, por exemplo, ou pelo próprio construtor, não é? A questão está em... Um bocadinho, nós depois estamos a cair um bocadinho... É só palha mesmo, aquela não tem terra. Não, mas para a palha, a questão já aqui... estive a ver, há colegas que estão a dizer que já usaram esses dados. Pois. Para validar as suas construções com palha. Claro. Não, porquê? Porque realmente depois acaba por haver uma ficha técnica que caracteriza esse produto que o permite ser avaliado. Fazendo aqui uma outra comparação, eu nem sempre sou feliz nas comparações, mas se eu quiser fazer uma janela, se eu quiser fazer manualmente uma janela, vou aquecer areia, estou ali um bocadinho a aquecer areia até que aquilo faça vidro e consiga montar uma janela. Qual é o U desta solução? Qual é o fator solar desta janela? Eu não o posso utilizar, eu tenho que ter um processo que me permita. Podemos dizer que todas estas abordagens potenciam a industrialização em detrimento da manufatura. Claro. Mas acho que não é a discussão para aqui. No sentido em que o tema não é... O tema concreto é como é que eu posso dizer que que esta janela que eu acabei por fazer na minha garagem tem um determinado desempenho, tem um determinado comportamento, tem esta dificuldade e, portanto, eu acho que precisará sempre de algum processo, podendo ser contrário ou podendo não ser o caminho que se desejaria, mas eu acho que só quando chegamos a um processo de alguma standardização das abordagens é que conseguimos ter valores que possam ser mais comumente utilizados ou utilizados de forma mais transversal. Se calhar o que acabaremos por ter é soluções mais as tais gamas de valores que aqui já foram faladas e se calhar serão gamas de valores um bocadinho mais prejudiciais face ao desempenho hipotético, não é? Um bocadinho mais conservadoras em termos dos desempenhos. Mas há aqui realmente esta dificuldade, sim. Está aqui a falar a Ana Pato que outros países estão certificados ou validados sistemas construtivos e não materiais, por exemplo, a construção com fardos de palha na Alemanha, não é? Exatamente. Mas então podemos justificar a solução com informações deste género, ou não? Essa era a minha pergunta desde o início. Se podemos justificar a solução... Se um sistema certificado, seja em que país for, neste caso, marcação CE, em termos de solução construtiva, porque eu já não estou a utilizar um material, estou a utilizar um sistema. E, portanto, no momento em que eu tenho um sistema, também ele avaliado, certificado, e, neste caso, com um valor determinado por via de um ensaio, então eu aí não tenho problemas, não vejo à partida, Cátia ajuda-me se estiver a dizer uma barbaridade, eu não vejo à partida problema em utilizar uma informação com a qual tem uma ficha técnica que o caracteriza. Essa solução e essa ficha técnica é para aquele bloco e aquela solução específica que eu vou adquirir àquele fabricante. Pois é. É aquele bloco que tem aquela marcação CE, que tem a ficha técnica daquele fabricante. Se eu utilizar aqui, é essa que eu vou utilizar. Agora, os valores que aquele fabricante obteve no ensaio da sua solução, eu não os posso utilizar na minha. Porquê? Porque não tenho aqui nenhuma entidade que me vai acreditar esta solução e dizer que este tipo de solução que eu estou aqui a fazer é ipsis verbis exatamente igual à solução que aquela entidade foi realizar o ensaio. E, portanto, eu acho que aqui nós acabamos por voltar sempre um pouco à mesma, a esta necessidade identificada, que é, falta
sobretudo, identificar quais é que são as condições de ensaio para este tipo de solução. E depois realizar, então, estes ensaios com o LNEC, esta bateria de testes, salvo seja, para conseguir, então, desagregar aqueles valores. Até lá nós só temos mesmo esta fonte de informação, que é 1.1, e é ela que nós vamos ter que utilizar. Gostaria muito de vos dizer sim, mas lá fora temos outra informação e outro não é que se pratica em Portugal. Nós não sabemos as condições de ensaio, nós não sabemos como é que foram feitas, como é que chegaram aquelas entidades àqueles valores que nós precisamos ver. Ou nós temos uma ficha técnica como marcação CE e isso depende de um processo industrializado e podemos utilizar, ou então temos o LNEC aqui como entidade acreditada no país para nos dar informação sobre estes coeficientes trazidos, sobre estes lambdas. Fora isso, nesta fase nada mais podemos fazer enquanto aqui a entidade que operacionaliza a legislação que está atualmente em vigor. Nós já estamos adiantados na hora, mas eu vejo aqui o Bruno levantou a mão com uma pergunta. Bruno, pode ligar o som e fazer a pergunta e terminamos, está bem? Ora, estou sim? Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim, boa noite. Fala Bruno Anastácio. Estou aqui a falar aqui através do telemóvel, porque eu estava em viagem e liguei-me, ainda assim, liguei-me aqui para ir ouvindo assim, a apresentação. Mas relativamente à situação dos fardos de palha e até da terra palha, eu já tive, por sorte ou por azar, já tive a fazer projetos de térmica para as duas situações e em qualquer uma das situações não se encontra publicações técnicas sobre esses métodos construtivos nem no LNEC, nem em qualquer publicação técnica portuguesa. Assim, a alternativa que eu tive como projetista e para ir procurar dados numéricos para poder fazer o cálculo dos coeficientes de transmissão térmica foi ir, no caso da terra palha, ir à procura em publicações francesas sobre o tema, e no caso dos fardos de palha, usar o valor que está disponível nessa tal fábrica da Lituânia, para que nos deu alguns valores. É certo que não são valores assim ensaiados, cá em Portugal, nem no LNEC, nem conhecemos ao certo as condições do ensaio, mas também é certo que o valor que aparece, por exemplo, no ITS 50 para as paredes de taipa, para os adobos e tudo mais, também é um valor médio, que não quer dizer que corresponda exatamente à nossa situação para que estaremos a construir no local específico. Nesse sentido, como é que nós, projetistas, né, quando nos aparecem estes projetos em que são soluções de construção tradicional, que resposta é que nós podemos dar aos donos de obra, porque não me parece normal chegarmos a um dono de obra que quer fazer uma construção assim, em parede de taipa ou em fardo de palha, que é muito mais ecológico do que a dita construção de blocos de betão ou de tijolos cerâmicos. Como é que nós, projetistas, chegamos a um cliente final, a um dono de obra, e dizemos, olha, você não pode construir nessa solução ecológica porque não temos a publicação em Portugal que fundamenta os cálculos energéticos para essa solução. E deixo aqui a minha pergunta, neste caso à engenheira Cátia ou ao arquiteto. Mas arquiteto, eu posso responder, e a resposta está um bocadinho na pergunta, que é, não temos a informação que permite caracterizar devidamente esse tipo de solução. E até termos, eu percebo que isto seja uma falha, mas até termos, nós não temos como contabilizar corretamente aquele tipo de solução específica. Então o que vamos fazer? Vamos estar a prejudicar com a informação que nós temos nas tais publicações de referência, a que o regulamento se refere, que são as publicações do LNEC. Estamos cientes que estamos a prejudicar este tipo de construção, não estamos a refletir de forma correta, mas isto aplica-se para a construção e terra, como para todos os outros materiais. Nós temos isolamentos térmicos, os tradicionais isolamentos térmicos, que no valor do ITS 50 têm um lambda muito mais alto do que muitos deles que são apresentados em algumas fichas técnicas de materiais, ou porque têm uma outra densidade, e portanto, ao irmos para publicações de referência, sabemos de antemão que estamos a prejudicar e estamos a ser conservadores naquilo que é o desempenho energético, o comportamento térmico do elemento.
mas ou conseguimos avançar para uma construção, para um ensaio mais fidedigno, ou então não podemos de todo estar aqui a arranjar outras soluções alternativas. Porquê? Porque isto leva a uma desuniformização dos procedimentos levados a cabo por cada um dos projetistas. Bem. É só mais uma questão, eu peço desculpa. No caso da palha, que eu me recorde, não existe publicação no ITE 50, certo? No caso da palha, eu penso que não. Também não sei o ITE 50 todo. Não existe, não. Eu Eu sou tão velha como a primeira versão, trabalhava no LNEC na altura e confirmo que não existe. Há aí uma dificuldade, portanto, aí o que nós vamos ter que assumir é a solução mais semelhante e mais conservadora, que é o 1.1 da construção em terra. Portanto, não há aqui muita forma de fugir. Portanto, ou vamos buscar uma solução que já está devidamente ensaiada e lá está, tem uma marcação CE industrializada, porque de outra forma limita aqui um bocadinho este tipo de construção ao nível da sua contabilização. Mas para o fardo de palha eu acho que é aceitável o tal valor da empresa lituânia que certificou. Tem uma marcação CE. Tem uma marcação CE. Embora não seja exatamente só o fardo de palha, porque ali tem umas madeirinhas assim nas esquinas. Mas o que está lá dentro é um fardo de palha. Portanto, eu diria que é mais perto, é porque a palha da terra, então estamos a falar de uma casa decimal de diferença. Estamos a falar de uma matéria vegetal e de uma... são matérias diferentes, não é? Se calhar... Sim, e uma coisa muito ligeira e outra bastante pesada. Como eu digo, estas situações particulares, elas têm sempre que ser alvo de análise e têm sempre que dar origem a uma publicação qualquer que faça com que esta informação seja pública e todos adotem o mesmo procedimento. Portanto, essa é a cautela. E, portanto, como são situações tão particulares, elas acabam por não ficar salvaguardadas de uma forma na legislação. Portanto, isto requer sempre provavelmente uma análise casuística de situação para situação e lá está. E depois tentar que o legislador faça uma deliberação sobre esta situação em particular. Sabemos das dificuldades que isso tem, mas lá está. Temos uma legislação, como a Ana disse bem, é um pouco fechada, sim, mas é aquela que nós temos que operacionalizar e o que quer que seja que se desvie daqui, não nos cabe a nós, enquanto entidade gestora, deliberar sobre se é possível ou não. Portanto, temos sempre que levar isto a uma instância superior e tentar perceber se há aqui margem para haver uma retificação ou uma adenda à legislação publicada. Pois por isso é que eu dizia que se calhar para uma próxima retificação ou alteração à legislação, se calhar esta avaliação necessitava de ser verificada, não é? Até a questão da situação de avaliação por sistemas dinâmicos, que há gabinetes que já têm essa capacidade, que podem demonstrar a eficiência da solução, e isto não está a ser contemplado neste momento, não é? E é pena. Pronto, eu acho que ficamos então por aqui, já sabemos que mais questões podem ser feitas diretamente à ADEN através dos contactos que nos foram disponibilizados pela engenheira Kátia. Agradeço a todos a vossa presença, digo-vos também que penso que é conhecimento de todos, o Centro da Terra também está aqui para vos ajudar dentro das nossas capacidades e desejo uma boa noite para todos. Muito obrigada, Kátia. Obrigada, Nuno. Obrigada, Paulina. Obrigado também pela possibilidade. Boa noite. Obrigado então. Boa noite.